Hoje a gente tem uma convidada super bacana, ela é nossa aluna, a Roberta Lima, da Terapia da Criança. A gente vai conversar. A ideia é que a gente converse, a gente tem um bate-papo sobre a importância, né, de cuidarmos das emoções de forma preventiva, o quanto que eu sempre falo isso nas minhas lives, sempre falo isso nas minhas aulas, né? Nós profissionais da área da saúde, né? Todos nós profissionais da área da saúde, chega no nosso consultório qualquer mudança na sociedade, inclusive, né, muitos dos problemas emocionais que assolam a sociedade chega primeiro no nosso consultório, né? Chega primeiro no nosso consultório, chega primeiro na escola. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas emocionais, a importância de prevenirmos, né? De termos esse olhar cuidadoso para a prevenção, porque tudo aquilo que a gente consegue prevenir já nos primeiros sinais, né, com intervenções, com ações, né, de prevenção universal, de prevenção primária, já protege essa criança. Então, isso faz com que ele se torne um adulto mais saudável emocionalmente. A intenção, né, dessa conversa é a gente trocar, né? Como que você tem percebido, né, no seu consultório, como que chega para você as crianças, o quanto que os problemas emocionais você percebe, se afeta o aprendizado. Eu sei que são algumas perguntas que eu imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você. Conta pra gente um pouquinho assim da sua experiência. Então, é interessante esse questionamento, porque aí a gente faz uma contextualização, né? A gente aqui fala do lugar da área da saúde, mas é Sim, importante contextualizar que eu não sou psicóloga, eu sou sim. sou fonoaudióloga e trabalho exclusivamente com crianças com Só demandas criança. diversas. Só criança. Principalmente o público que a gente está falando hoje, que é educação infantil. Atendo crianças mais velhas, a partir de 6 anos, acima de 6 anos, mas o meu foco maior são nos pequenos. E é interessante a gente realmente trazer uma imagem mais ampliada em relação dessa concepção, né, de saúde emocional. Sim. Eu sou fono, como eu disse, mas eu sempre fui muito encantada pela psicologia desde a época da graduação. Sempre tive muito interesse, sempre li, fiz cursos. Um dos cursos, né, é o seu que eu fiz, da parte de educação emocional e positiva. Então, eu sempre tive esse olhar mais ampliado, né, para essas demandas emocionais, porque é inevitável a gente ver o quanto elas estão interligadas e o quanto elas reverberam no comportamento, reverberam no processo de aprendizagem. Está Não tudo vem muito. separado em caixinha. Não vem separado, tipo, isso é tudo junto. Por mais que eu seja fono e só trate, não é, das coisas que são referentes à fonoaudiologia, que é dentro do meu foco, é a área de linguagem, né? Então, atendo crianças com atraso no desenvolvimento de linguagem, crianças que têm transtornos, como autismo, por exemplo, crianças que têm dificuldade de leitura e escrita. Mas a gente vê, não é, o quanto esse viés emocional ele vem, não é, muito assim a favor ou contra, né, desse Sim. processo terapêutico, no meu caso, fonoaudiológico. Uhum. E eu acho assim muito legal, interessante que a gente tem que pontuar em relação a essa interseção que existe, né, entre a linguagem e a educação emocional. Isso sempre me encantou. Porque quando eu vou tratar uma criança que tem questões de linguagem, que tem atraso, ou que tem um transtorno do desenvolvimento de linguagem, uma das questões a gente vai trabalhar as funções comunicativas, como essa criança se comunica, para que ela se comunica e como ela se comunica. E existem Sim. diversas funções comunicativas, né? Você pode se comunicar para pedir algo, né? Que é o que o bebezinho faz no início para atender as suas demandas, então ele vai inicialmente entrar mais em contato com o outro para solicitar, né? Para pedir. E depois as coisas vão se ampliando. A gente vai se comunicar para interagir, para fazer uma pergunta, para dar uma resposta e também para expressar os sentimentos, né? Então é uma Sim. função comunicativa.
e é algo que a gente pode e deve, aprendi isso muito com você, não é? Que é algo aprendido, a gente Sim. pode e deve inserir isso, não é? No âmbito mais global possível, seja eu na minha clínica fonoaudiológica com os meus pacientes, trabalhando a questão da linguagem, não é? Mas ao mesmo tempo dando vazão a essa questão, né, da consciência emocional. E quando a gente, eu tenho aprendido, né, que quando a gente coloca isso, né, como um hábito, né, natural, espontâneo, eu sempre falo com os pais que a gente tem já uma cultura muito forte de ensinar coisas básicas para a criança desde o início, né? Então a gente ensina a nomear a cor, ensina a nomear as letras, os números, foca muito nessa parte cognitiva, né? E por que De não a gente conteúdo, de isso, conteúdo, de conteúdo. mas por que não a gente também já não pode começar desde o início a criar essa cultura de nomear as emoções básicas? Então, algo que a gente vai, né, conseguindo enriquecer esse processo, né, de desenvolvimento da criança. E esse tema tem tudo a ver com o contexto atual, né, que a gente está passando em relação a esse turbilhão de emoções, né, que nós adultos estamos aprendendo a lidar e mais ainda, né, as crianças também passando, atravessando por isso, e acho que é um momento de grande oportunidade para a gente se voltar um pouquinho sobre esse assunto e ver, não é, como é que a gente pode. Trazer a conversa, né? Permitir que se fale sobre as emoções, para que aprenda recursos para lidar. E a questão é assim, eu sempre estou falando isso, eu me sinto até repetitiva falando, né? O que a gente vê no consultório, que chega para a gente no consultório e nas escolas, não é novidade para a gente que as pessoas estão sem recursos, que as pessoas não sabem nomear as emoções, que os adultos que estão surtando agora foram crianças que não aprenderam a lidar, não sabem nomear. Tem adultos que não sabem nem reconhecer que estão vivenciando estresse grave, ansiedade grave, porque não tem nem essa consciência. Para a gente que é profissional da área da saúde e educação, isso não é novidade. É novidade para a população que, do tipo, que essa crise aqui do corona veio e desmascarou, tipo, mostrou. Olha, a sociedade está doente, e isso a gente já está falando há muito tempo. Ele já está doente há muito tempo, a sociedade está doente, está todo mundo sem recursos, né? E as crianças não aprenderam, se tornaram adultos, sem recursos, e aí ficou um ciclo do mal, vamos dizer assim, né? Então, e é importante nós criarmos mesmo essa cultura, né? Eu sempre falo dos espaços de escuta, porque a gente precisa ter alguém que mostre assim, olha, aqui você pode falar um pouco das suas emoções, não é? Isso já é prevenção. Falar, né? Falar é a melhor solução. E se a criança já aprende desde pequenininha assim, sim, eu posso falar sobre as minhas emoções, porque eu vou ter um adulto que valide minhas emoções, eu não vou carregar, eu não vou me tornar, eu não vou me constituir como sujeito, como alguém que tem que aguentar tudo e só falar na hora que não está que não está aguentando mais, né? Ou até mesmo, isso daí é pesquisas que nos mostram, né? A questão dos meninos. Homem não chora, homem não mostra, engole esse choro, tá chorando feito mulherzinha. E o quanto que tem muitas pesquisas que mostram que os meninos, por terem essa cultura de não poder mostrar as emoções, acabam, na vida adulta, se envolvendo com substâncias ilícitas, né? Álcool e drogas. Então, o quanto que é importante criarmos... Oi? É um recurso de fuga, né, das emoções, já que ele aprendeu a fugir delas, né? Aprendeu a se distanciar e não expressar. E Sim, não posso falar. A gente falar sobre a questão da neuroplasticidade, né? Que a gente fala tanto atualmente, né, na neurociência, que é essa habilidade que o cérebro da gente tem de criar, né, conexões a partir dos aprendizados, a partir dos estímulos. Então, isso também não é voltado apenas para a questão pedagógica, acadêmica, como eu citei, né, de você ensinar a criança coisas mais concretas, como o nome das cores, o alfabeto. As emoções, elas também, né, então, entram, né, nesse processo de neuroplasticidade
quando a gente entende que a base, né, a forma que o bebê vai reagir, como a mãe, o pai, o cuidador vai reagir às emoções, vai identificar, vai estar receptivo ou não àquelas emoções, aquelas demandas do bebê, isso já é uma estrutura que está sendo arquitetada ali no cérebro, né, desde muito cedo. E o que a neurociência fala é que essas vivências, essas experiências iniciais, né, nos primeiros anos de vida, elas são muito fortes, né? Porque a neuroplasticidade, as conexões nessa época, né, são muitos neurônios no cérebro da criança pequena, é um desenvolvimento muito mais acelerado do que o nosso agora na vida adulta. Então, é como se isso tornasse a fundação mesmo, né? A base bem fortalecida daquelas experiências que ele está tendo. E não que isso não se reverta se você tem experiências precoces, não é? Ruins, de negligência, ou de negação em relação aos sentimentos e às emoções, né? Um mau direcionamento em relação a isso. Isso pode ser revertido, né? Depois, mais para frente, porque a neuroplasticidade continua existindo, mas a gente entende que é um processo de intervenção, de modificação muito mais lento, porque já é uma outra potência, mas são janelas de aprendizagem que continuam existindo, mas eu falo que é como se essas janelas fossem diminuídas de tamanho, né? Na primeira infância elas são maiores, elas estão mais abertas, mais receptivas para o aprendizado, né? E por que não a gente também inserir isso, né? Ter esse olhar voltado para o aprendizado das emoções, da identificação, da nomeação. E aí, voltando a essa questão que você falou dos meninos, por exemplo, né? Que menino não chora, engole esse choro, ainda são falas que a gente ouve, são expressões culturais ainda muito fortes, né, na nossa cultura. Agora, nesse momento que a gente está passando, certamente estamos vivenciando numa intensidade maior emoções mais desagradáveis, né, mais Sim. negativas, que a gente fala. E é importante que nós adultos reconheçamos, né, as nossas emoções nesse aspecto e possamos expressar, enfim, colocar isso, né, de uma forma mais organizada e ao mesmo tempo que a gente dê, né, como você falou, é como se fosse uma espécie de permissão, de autorização. Você Sim. pode chorar, não é? Ao invés de você falar, não chora, engole esse choro, isso é bobagem, isso não é nada, isso vai passar. Você está ensinando a criança a se distanciar da própria consciência que ela tem das emoções e entender que aquilo ali não é permitido. E Sim, quando a gente fala... Diga. Não, e quando você faz isso com a criança, essa criança ela vai se constituindo de uma tal maneira que ela se torna um adulto que não confia no próprio corpo, nas próprias sensações corporais. Do tipo, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei se eu posso sentir medo. Tipo, está assustado, mas não sabe nem nomear que está assustado, de tanta dissociação que faz. Miriam, você como psicóloga pode falar melhor dos alexítimicos, né? As pessoas que não conseguem justamente ter essa percepção, esse reconhecimento, né? O prejuízo que isso gera, não só na vida emocional, né? Mas vai ser uma cadeia de situações na vida pessoal, interpessoal, as relações interpessoais, na vida profissional. Então, é um investimento que a gente faz mesmo, né? Se a gente olha para isso de uma maneira mais até pragmática, mais assim, pedagógica, né? Incluir como já está se incluindo, graças a Deus, né? Na parte da pedagogia mesmo, a proposta escolar, entrando, né? Como meta, como também conteúdo programático, o ensino das habilidades socioemocionais. E uma coisa que é legal que a gente... com bons olhos. Sim. Eu olho com bons olhos. Eu olho com bons olhos a inserção das habilidades socioemocionais dentro do currículo, mas eu me deparo com muitos professores, muitos educadores, que eles chegam até mim e perguntam, tá, mas quais são? Como fazer? Tipo, sim, ok, entendi, mas eu não sei como que faço. Né? E aí, por exemplo, o simples fato de você ter na sua sala de aula um cantinho lá, do tipo, como eu estou me sentindo hoje, isso já é prevenção, porque você está dizendo para as crianças, do tipo, olha, aqui é permitido falar também de emoções. Aí, não é que o professor, não é que o educador vai tratar, nada disso, mas está se criando uma cultura do tipo, podemos falar sobre emoções. Né? Então, isso já é prevenção. Então, já traz saúde emocional.
E a gente sabe que as coisas não estão separadas, né? Tem muitos problemas emocionais que acabam afetando o pedagógico, acaba afetando a fala, né? Os atrasos. Você percebe se os pais que chegam até você, têm essa consciência ou não? Eu acho que ainda é uma coisa que tá, essa percepção, né, de que está tudo interligado, é algo que está começando, né, a ser mais elaborado pelo senso comum, né, pelas pessoas que não são da área. Mas quando a gente começa a fazer, não é, essa costura com os pais, olha, perceba, quando você, mãe, está mais agitada, está mais nervosa, perceba como fica o comportamento, né, da sua criança em casa ou na escola. Aí eles começam a interligar, nossa, realmente, nunca tinha parado assim para associar de forma tão consciente, né, de que às vezes acha que é uma coincidência, quando na verdade tem, né, uma reverberação ali acontecendo desde o bebezinho. O bebê, ele fica, né, completamente ainda numa relação simbiótica, principalmente com a mãe, e aí a gente vê, né, como o estado emocional da mãe, do pai, do ambiente como um todo, interfere na criança. E a gente consegue ver isso através da parte comportamental. Então, nesse momento, né, o que a gente ouve agora dos relatos das famílias dos pacientes é sobre questões comportamentais, às vezes acontecendo de uma forma mais disfuncional, crianças que estão mais agitadas, naturalmente, né, pelo contexto de estar confinada, de ter a rotina toda interrompida, a criança tem muita energia para gastar e isso está muito contido, né, com esse Sim. momento. Mas também é bom se valer, né, dessa questão comportamental, observar toda essa agitação, toda essa desorganização que pode estar acontecendo nesse momento. E também é mais um motivo para a gente convidar as crianças a falar sobre as emoções, a nomear as emoções, a desenhar como ela está se sentindo, ou assistir um filme e falar sobre as emoções daqueles personagens. Né? São recursos simples do dia a dia que você pode dar justamente, é como se você desse um microfone ali para aquela criança. Não, agora você pode falar sobre isso. E quando a gente dá, não é, esse recurso, essas ferramentas, a gente também está cuidando não só, porque a gente pensa em emoção, pensa numa coisa mais subjetiva, mas é importante também entender que a emoção, ela está ligada a uma bioquímica corporal, né? Sim, então, sim. quando você está estressado, quando você está passando por uma emoção, né, mais intensa e mais desagradável, gera uma produção, né, de alguns neurotransmissores no seu organismo. E o que a neurociência fala, o hormônio do estresse, o cortisol. E o que acontece? Quando você não tem percepção da sua emoção, e a criança, né, é incluída nesse caso, é como se você ativasse o seu organismo, bioquimicamente falando, em relação, né, a essa resposta fisiológica, e, na verdade, você não tem condição de reequilibrar isso porque você não está expressando, você não está organizando. E no que você não reequilibra, você mantém aquele sistema ativado, né? Por exemplo, o hormônio do cortisol numa descarga maior, que não se reequilibra, e isso vai entrar num outro tema muito falado agora na quarentena, que é a questão do sistema imunológico, né? Então, fica vulnerável. Então, para a gente ver como está tudo realmente conectado, né? E aí pode afetar o sistema imunológico, e aí a gente também pode entrar e falar sobre a questão das doenças psicossomáticas, né? A criança que começa, como ela não tem condição de verbalizar aquilo ou de simbolizar aquilo através de um simples desenho, por exemplo, ela vai simbolizar isso no corpo, né? Fazendo uma dor, uma febre, né? Sintomas orgânicos de fato, né? Que podem ser expressados no corpo de uma forma, né, que é o que ela encontrou ali para conseguir simbolizar, já que ela não teve outra maneira. E até mesmo, né, falando das psicossomáticas, né, até mesmo as dores de gargantas recorrentes, as infecções recorrentes, aquela feridinha que não sara nunca, porque é isso que chega para a gente. Então, quando a gente pensa, né, isso eu sempre dou um destaque, né, Roberta é nossa aluna lá do curso, ela sabe o quanto que eu falo de prevenção, né? A prevenção, gente, a prevenção primária, a prevenção universal, é quando todos os profissionais estão voltados para prevenir prejuízos futuros. É muito fácil
entender a prevenção em saúde mental, saúde emocional, agora na época do coronavírus. Quando se vai lá na televisão e ensina como lavar as mãos, porque isso impede, né, a propagação do vírus, isso se chama prevenção universal, onde você dá informações que vai prevenir problemas posteriores, mas você dá para todos os profissionais. Todos os profissionais sabem como lavar a mão, né? Hoje a gente sabe como lavar a mão. Antes a gente só passava o sabonetinho assim e pronto. Né? E já estava lavada a mão. Não é assim que se lava a mão. Tem que ir assim, né? Então, com saúde mental e emocional também é isso. Nós já sabemos que criar espaços de escuta, ter profissionais com esse olhar, atentos para esse olhar, da importância de se cultivar saúde mental, saúde emocional, de falar das emoções, de expressar, de resolver problemas, o quanto que isso protege contra problemas futuros, né? Então, isso é prevenção universal. Então, essa... Oi? Os mais desenvolvidos já têm esse olhar muito mais apurado, né? Então, eles investem mesmo, financeiramente falando, porque eles conseguem fazer uma conta lá que eles percebem que quando investem nessa prevenção, vai ter uma economia, né, mais para frente, com eventuais custos, né, gastos relacionados à saúde mental, que teria que ter uma estrutura, né, de saúde pública com um recurso muito maior para poder atender essa demanda que não foi tratada a nível preventivo, promoção mesmo de saúde, desde a infância. E Sim. aí eles investem mesmo. Ó, gente, para vocês terem uma noção de prevenção universal. Eu não sou fono, a Roberta que é, mas eu vou falar uma coisa de prevenção. Quando a gente ouve, evite dar chupetas. Por que é para evitar dar chupetas? Porque tem um encurtamento aqui e a criança traz o prejuízo na fala. Isso já é prevenção. Né? Evite dar chupetas. Porque a chupeta, se eu não dou chupetas, eu estou falando isso porque eu não dei chupeta para os meus filhos. Esse foi o tipo de informação que chegou até mim. Né? De prevenção, isso é prevenção, evitando problemas futuros. Né? Evitando problemas futuros. Então, existem uma série de conceitos em todas as áreas do conhecimento, mas em especial também na saúde mental e emocional, que todos os profissionais precisam estar atentos para que a gente possa prevenir problemas posteriores, para a gente criar uma sociedade mais saudável, né? A sociedade agradece para a gente lidar com pessoas mais saudáveis emocionalmente, né? Então, existe uma série de ações que podem ser feitas por qualquer profissional, né? E isso se chama prevenção. Eu quero, né, quando eu leve meu filho na fono, que ela tenha um olhar do tipo assim, não, isso daqui só não ela já tenha ligado, Miriam, isso daqui está afetando, eu acho que é melhor você procurar uma psicóloga também. Opa, legal. Ter esse olhar. Agora, se não temos esse treinamento, se não temos esse olhar, ele só vai ficar fazendo os exercícios e não vai deslanchar. Né? Então, ter esse olhar integrado do tipo, até quanto que isso é técnica, até quanto que isso é emocional, quanto que está ligado, chama para conversar. Eu quero ser apoiada por profissionais que estejam mais preparados e também tenham essa visão, né? Eu não sei, e aí eu falo como mãe, né? Matéria mesmo, até de graduação, né? Eu, como fono, por exemplo, tive muitas disciplinas de psicologia, desenvolvimento, psicopatologia, e é um tema que poderia ser mais específico, né? Educação emocional, para que a gente pudesse já ter esse conhecimento básico desde a graduação, que justamente deixa, né, o nosso olhar mais ampliado e mais treinado para identificar demandas que não vão ser nossas, no meu caso como fono, mas que podem ser identificadas e encaminhadas, né, o quanto antes, ter um direcionamento mais assertivo, logo, né, no início que a gente já identifica.
Mas você sabe, eu tive pacientes que eles trabalhavam em aeroporto, aeroportos, sei lá, trabalhavam em aeroporto. E eles tinham tido tratamento para como acalmar pessoas que estavam em pânico. Primeiro socorro. Os primeiros socorros. Emocionais. E eles me contavam, assim, Miriam, a gente é treinado tanto para do tipo a pessoa que está dando piti lá com muita raiva, querendo bater em todo mundo, para aquela pessoa que está com pânico, que não quer entrar, não consegue entrar no avião, a gente consegue acalmar, para aquela pessoa que a gente olha e a gente sente que está entrando com coisa errada, a gente tem que chamar os policiais para vir investigar. Eles são treinados, isso é prevenção. E eu quero mesmo que do tipo tenha, se eu sentir medo de alguém, de entrar no avião, eu quero que um comissário venha e me acalme. Né? Prevenção também. Isso é prevenção. Sim, com certeza. Isso é prevenção. E, Roberta, assim, eu sei que a gente já está falando disso, mas como que você enxerga a importância da prevenção no futuro? Como que é para você, assim como fono? Como que você enxerga? É uma coisa que ramifica, né? Ramifica para diversas áreas, todas as áreas. Então, se eu for olhar mais, né, clinicamente na minha área, se eu vejo, né, essa prevenção, essa educação emocional sendo colocada em prática, né, desde pequenininho, eu vou ter muitos ganhos em relação à minha clínica, no sentido da criança ter um desempenho melhor, ter um nível de atenção melhor, porque se a criança percebe que ela está com raiva, por exemplo, e ela consegue expressar isso de uma forma organizada, ela consegue falar sobre isso ao invés de simplesmente bater, não é? Ou ter uma atitude de agressividade, ela consegue fazer isso de uma forma organizada, ela vai ter um comportamento melhor, não é? E isso vai desorganizar ela menos, o menos possível, para que ela se reequilibre e volte, por exemplo, para a atividade que eu estou fazendo com ela. Então, o nível de atenção dela acaba sendo melhor sustentado, porque ela não fica tão vulnerável, né, a essa questão das emoções mais desagradáveis, mais turbulentas, né? E aí isso passa também pelas casas, né, pelas famílias, a questão da birra, que a gente sabe que existe, vai continuar existindo, mas é o que a gente sempre faz essa reflexão. Quanto mais recurso a criança tem para se expressar, para ter percepção de que ela sentiu raiva, por exemplo, porque foi naquele momento que você mandou ela desligar a TV porque estava na hora de dormir. Quando ela tem essa abordagem, né, que ela percebe que a gente sabe que é aquilo que ela está sentindo, quando a gente vira para ela, eu entendo que você está com raiva, porque está na hora de desligar a TV e você queria continuar assistindo o seu desenho, que eu sei que você gosta muito, e agora é hora de ir dormir. Então, você não está sendo permitivo, deixando com que ela faça o que ela quer naquele momento para evitar aquele descontrole emocional, mas você está tendo uma atitude respeitosa e educativa, porque você está mostrando para ela, né, a nível da emoção, está educando, porque ela vai começar a perceber que aquela reação que ela tem está relacionada com uma emoção, e isso não é mágica, não é porque você fez isso hoje e amanhã ela já vai ter um comportamento diferente, mas de forma sistemática, um exercício que você faz, não é como algo natural mesmo da sua rotina, você vai vendo que ela vai tendo uma percepção cada vez melhor em relação a isso, e o comportamento de birra ele vai se reduzindo ou vai tendo menos intensidade, menos frequência, né? E aí vai passando pela escola, na parte pedagógica, nas relações, nas interações sociais, aquela coisa da socialização, né? De dividir brinquedos, de compartilhar, de entender que tem a vez dele, tem a vez do outro, tem a vontade e o interesse diferente do colega, que precisa ser equilibrado e respeitado. Então, isso também vai ter uma repercussão nessa parte socioemocional, nas relações interpessoais. E aí segue, né? Vida afora, aí até o fim da vida a gente está aprendendo. Uma coisa que você falou, que é muito importante, e eu sempre bato nessa tecla, que as crianças elas vão ter mais recursos. Só que a questão elas não nascem prontas, né? Elas não nascem com esses recursos prontos. Esses recursos precisam ser aprendidos. Eles precisam ser aprendidos. E a gente precisa ensinar
esses recursos para a criança, porque não são inatos, são habilidades, são recursos aprendidos. E isso que você fala, eu também falo muito. Não é do tipo, ensinei hoje, pronto. Amanhã... Você vai ensinar matemática tabuada, tem que ficar ali, né? Martelando, por que que com a emoção, né? Com o comportamento, com essa parte... Que é uma aprendizagem como outra qualquer. De imediata resposta. É um investimento mesmo. E a grande questão é que os pais tenham essa orientação de forma prática, não no sentido dele saber exatamente o que ele tem que fazer naquele momento, né? Tipo uma fórmula. Deu uma birra, deu um comportamento ali difícil, você vai seguir esse passo. Não, vai ser de acordo com o contexto. Você só tem que saber qual é a essência, né, da forma que se aborda. Sim. E aí você vai adaptando, vai ter momentos que você vai se atrapalhar todo, vai se desequilibrar também, vai gritar por cima, e vai ter momentos que você já vai conseguir, né, ter um equilíbrio melhor. E assim mas vai, sabendo pelo menos o caminho, tipo a linha principal. Sim. Isso é muito importante. Eu falo, a ideia geral é essa, né? A gente precisa orientar os pais,